Eu sou o Marcel Fernandes, professor da Escola de Cabala Brasil, e você está aqui com a gente no nosso canal da EKB, Escola de Cabala Brasil. Quero agradecer a todos vocês pela presença esta noite. Dar aqueles recados iniciais enquanto o pessoal está entrando aí para assistir o nosso vídeo. Pedir para que você curta, comente e compartilhe, mas é muito importante que você comente mesmo alguma coisa aqui embaixo sobre o que você acha a respeito desse tema que a gente está abordando aqui. E principalmente depois, ao final, você pode fazer até um outro comentário sobre a conclusão. É importante divulgar isso nas suas redes sociais para o nosso canal crescer e para que outras pessoas tenham acesso a esse material e comecem a conhecer um pouco a respeito da Cabala autêntica, certo? Então beleza, pessoal, então vamos lá. É assim, vamos pensar aqui no seguinte, a gente vai fazer aqui uma série de aulas, né? A gente pretende aqui fazer 3 aulas com esse tema, a morte do bonzinho, tá bom? Esse tema não é especificamente um tema que você vai encontrar nos escritos autênticos de Kabbalah. Você nunca vai ver um cabalista tradicional judeu com uma barbona, assim, que estudou durante muitos e muitos anos, que alcançou a sua relação com o Criador, falando sobre a morte da pessoa boazinha e etc, né? Mas esse tema, inclusive vocês estão vendo aí aqui desse lado, né? Tá meio invertido aqui para mim. Vocês estão vendo aí pela imagem, né? Essa coisa assim do fruto, né? E etc, da maldade, dessa cor escura e tal. Que esse tema, ele é inspirado, a gente vai fazer ele com base no pensamento da Kabbalah a respeito do pecado. Ok? Daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é considerado bom ou ruim, resumidamente na noção de pecado segundo a Kabbalah, na noção de bondade segundo a Kabbalah e assim por diante, ok? É óbvio que para a gente entrar nesses temas e explicar verdadeiramente como é que a Kabbalah aborda tudo isso, a gente não tem condições de fazer isso aqui de forma aberta, numa live, porque daí a gente teria que preparar vocês teriam que entrar num curso de Kabbalah para poder entender uma série de coisas, porque isso é um conceito que a gente vai assimilando de maneira gradual na medida em que a gente estuda. Na Kabbalah não tem muita coisa assim com uma definição direta, né? Isso daqui é isso, aquilo é aquilo, e aquele terceiro funciona dessa seguinte maneira. As coisas não são tão simples assim. Você precisa ir evoluindo no conceito, aprofundando nele cada vez mais, de modo que você vá criando, digamos assim, um repertório interno para poder entender verdadeiramente, ou cada vez mais com profundidade, aquilo que um conceito cabalístico está tentando exprimir, né? Na religião, normalmente a coisa é mais fácil, normalmente a coisa está comprimida, está reduzida, então vão dizer, o certo é isso, o errado é aquilo, é tudo mais ou menos óbvio. Né? A gente já tem esse conceito mais ou menos arraigado dentro da gente, né? A gente sabe que é ruim quando a gente é mal com as pessoas, é bom quando a gente é bom com as pessoas, normalmente é assim que a gente pensa, né? Eu tenho que tentar ser bonzinho, eu tenho que tentar segurar o meu ego, eu preciso conter os meus impulsos, eu não posso ser violento, eu não posso ser agressivo, eu tenho que perdoar e assim por diante. É assim que a gente aprendeu na religião. Na Kabbalah não vai funcionar exatamente assim, não é que esses conceitos que a religião transmitem são conceitos errados, mas é que na verdade existe um outro grau de profundidade de entendimento que a gente só vai adquirir na medida em que a gente avança espiritualmente e que a gente adquire um determinado repertório interno para poder compreender. Sem esse repertório interno, é literalmente impossível adquirir a sabedoria, digamos assim. Né? Inicialmente, a gente vai acabar sempre se orientando pelas primeiras instruções verdadeiras que a gente recebe, mas se você quiser ir adiante, se você quiser alçar um voo na direção daquele que te fez, daquele que mantém e sustenta essa realidade, você vai precisar de um pouquinho mais de profundidade. E essa profundidade a mais vai custar aí algum esforço, algum estudo, alguma dedicação, algum trabalho, principalmente um trabalho em cima de você mesmo. De reconhecer onde é que está o seu lado escuro, de reconhecer onde é que está o seu erro, o seu engano, o seu defeito e assim por diante. E isso é só o começo da história.
a partir de uma série de elementos balizadores que a gente vai receber no curso de Kabbalah, quando a gente começa a estudar, a gente começa a conseguir enxergar coisas que antes a gente não via. Por quê? Porque nós estamos, de uma maneira ou de outra, imersos em uma cultura de pessoas comuns. Isso é muito importante que a gente tenha em mente aqui para a gente começar a nossa conversa. Veja, tudo aquilo que você usa para balizar suas ações, se são verdadeiras ou não, se são honestas ou não, se são boas ações ou não, se são ações de bondade ou não, a maneira como você avalia o seu caráter, a sua personalidade, se você é ou não é uma boa pessoa, tudo isso está balizado na massa, digamos assim, né? Você tem uma massa aí enorme hoje de aproximadamente 8 bilhões de pessoas nesse planeta. A gente está chegando nesse número, tem 7 bilhões e mais uns quebradões aí. Aproximando aí de 8 bilhões de pessoas no planeta. E a gente sabe o que é a média dessas pessoas. A média cultural, a média intelectual, a média de formação dessas pessoas. Mas isso tudo não é nem tão importante assim quanto aquilo que a gente poderia chamar do que seria, o que deveria ser o nível médio de entendimento espiritual dessas pessoas. Aí é que a coisa vai ralo abaixo, né? Porque a nossa formação espiritual, especialmente aqui no Ocidente, ela é muito carente, ela é muito deficiente. E a tendência da nossa cultura é cada vez mais levar a gente para baixo nesse entendimento. Portanto, veja, se você está se comparando com o seu vizinho, se você está se comparando com um político, com o juiz corrupto, se você está se comparando, sei lá, com um repórter que produziu uma notícia toda tendenciosa, se você está se comparando com qualquer profissional de qualquer área que diz que está fazendo bom trabalho, mas que na verdade o que ele está fazendo é procurar uma forma de ganhar mais e mais barato, e isso vale tanto para um profissional quanto para um empresário e etc e tal. Se você está se comparando, via de regra, com uma pessoa comum, pode ser até que você encontre aí uma sensação de que você está indo num caminho razoavelmente bom, num caminho razoavelmente produtivo, verdadeiro, na direção do bem universal, digamos assim. Mas eu posso dizer para você aqui com toda a sinceridade do mundo que essa sensação de que você está bem, ela só ocorre por conta da tua base de comparação, entende? Isso vale para qualquer coisa, né? Toda vez que a gente vai fazer uma comparação, tentar entender uma determinada medida, tentar entender a nossa posição, tudo vai depender do nosso referencial. Então, por exemplo, será que você é uma pessoa inteligente ou não? Depende do grupo de comparação que você vai usar para tirar essa medida, né? Se você, por exemplo, é um professor do ensino médio e se compara com os alunos que estão chegando agora na sua classe e que não sabem nada daquilo que você vai lecionar ao longo do ano, você pode ser considerado, até certo ponto, alguém que tem pelo menos um nível de erudição, de conhecimento bem superior ao dos seus alunos, porque eles estão chegando agora no ensino médio e você já pelo menos terminou aí a sua graduação universitária. Então você deve, pelo menos na sua matéria, saber bem mais do que os seus alunos. Pode ser que isso faça você se sentir superior de alguma maneira, pode ser que isso faça você se sentir inteligente. Se você é uma professora de primário e está alfabetizando as crianças, que não sabem nem ler nem escrever, pode ser que você se sinta realmente uma pessoa inteligente, porque está ensinando as crianças a escreverem e a lerem, certo? Se você vai olhar para o seu nível socioeconômico e de repente você compara com seus vizinhos, né, o pessoal que mora no seu bairro, as pessoas da sua família, você vai perceber que você está ali numa espécie de média. Se você comparar com o pessoal de um lugar mais pobre, de um lugar mais retirado, mais distante, se você for comparar com o pessoal da periferia, mais periférico, se você for comparar com o pessoal que mora, por exemplo, na favela, talvez você se sinta rico. Mas se você for se comparar com o pessoal que mora assim num bairro mais elegante da sua cidade, que você talvez não tenha acesso, talvez tenha, aí talvez você já não se sinta tão rico assim. Se você não tem uma casa em Beverly Hills,
você provavelmente vai perceber que, mesmo que você more muito bem na sua cidade, no teu estado, se você não tem condição de viver em Beverly Hills, então talvez você não tenha tanta grana assim. Tudo vai depender da base de comparação que você está usando para se medir, entende? Quando a gente olha estatística, a coisa também funciona da mesma maneira, né? A gente vai ver um monte de estatísticas funcionando hoje aí, sendo divulgadas, e que basta você olhar um pouquinho melhor que você vai perceber um furo, né? Eu vou dar um exemplo meu aqui dessas bases de comparação, né? Quando eu era bem jovenzinho, durante um tempo eu fui bancário. E imagina qual foi a minha surpresa quando na agência bancária que eu trabalhava, que não era uma agência grande, era uma agência comum de bairro, um dia eu vi o cofre aberto e entrei dentro do cofre e vi todo o dinheiro que tinha dentro do cofre. E eu tinha, sei lá, 19 anos. Entende? Imagina o que é um rapaz de 19 anos dentro de um cofre de uma agência bancária vendo todo aquele dinheiro. Parecia para mim que tinha muito dinheiro lá. Entende? Mas aquele dinheiro não dá para nada, depende da base de comparação. É óbvio que se eu fosse comparar o dinheiro do cofre com o salário que eu recebia no banco, era muito dinheiro. Mas se eu fosse comparar o dinheiro que tinha naquele cofre daquela agência bancária com as necessidades da prefeitura da minha cidade, eu moro numa cidade grande, eu moro em São Paulo, aquele dinheiro não dava nem para começar o primeiro dia de trabalho na prefeitura de São Paulo. Entende? Porque o nível de despesa da prefeitura, não estou falando nem do governo do estado, nem do governo federal, o nível de despesa da prefeitura de uma cidade grande, aquele dinheiro ali era nada. Podia fazer fogueira com dinheiro que não ia fazer diferença nenhuma. Então é muito importante que a gente tenha esse conceito, que a gente saiba que esse trabalho que a gente está iniciando hoje aqui, e deve continuar amanhã e encerrar depois de amanhã, na quarta-feira, ele é baseado no conceito de bem e mal da Kabbalah, no conceito de pecado da Kabbalah, mas a gente não vai entrar exatamente nesses conceitos porque a gente precisa, primeiro, fazer uma aproximação com vocês, imaginando aqui que uma boa parte das pessoas que vão assistir esse vídeo não são estudantes de Kabbalah. Eu vi aqui que a gente tem alguns alunos da escola aqui no chat na hora que eu estava entrando. Então, saibam todos que essa série de 3 vídeos está mais direcionada ao pessoal que não estuda Kabbalah, principalmente que não conhece ainda a Kabbalah autêntica, ok? E que a gente precisa fazer essa aproximação para que a gente comece a entender algumas coisas e a partir desse entendimento a gente consiga ganhar algum repertório, primeiro até de entendimento, e que a partir desse entendimento a gente reavalia a nossa posição no mundo, reavalia a avaliação que a gente tem de nós mesmos e, por consequência disso tudo, algum repertório emocional e uma pitadinha aí de algum repertório espiritual começa a brotar dentro de cada um de nós e isso prepara a gente para, num futuro breve, queira Deus, receber aí algumas instruções mais aprofundadas a respeito desse tema, do pecado, do bem e do mal, daquilo que está escrito na Torá e etc. Ok? Então, partindo desses princípios, vamos pensar aqui no seguinte, né? Já tendo em consideração tudo isso que eu disse aqui. O que a Kabbalah ensina pra gente? Primeira coisa, né? Todo mundo tem ego. Então, você precisa deixar essa informação aí, enquanto a gente fizer esses 3 vídeos nessas 3 noites aí, num post-it. Pega aquele post-itzinho amarelo, sabe? Como se você estivesse estudando alguma coisa mesmo. Escreve ali, todo mundo tem ego. Eu, você e qualquer outra pessoa, boa ou má, virtuosa ou viciada, não importa. Qualquer pessoa, independente da qualidade dela como ser humano, ela está invariavelmente sujeita ao ego. Então, essa sujeição ao ego, salva isso em algum lugar aí, abre um bloco de notas no seu computador, deixa aberto ali num cantinho da tela enquanto você assistir as próximas lives e deixa isso como um lembrete aí para você não esquecer. A primeira coisa, todo mundo tem ego. Segunda coisa o que a Kabbalah ensina é que nós somos sempre movidos pelo nosso desejo. Não existe absolutamente nada que você faça que não seja motivado pelo seu desejo. É um equívoco nosso acreditar que a gente faz as coisas baseados na razão. Isso daí é uma fantasia do teu próprio ego. Porque, veja, quando você usa a sua razão para tomar uma determinada decisão na sua vida, qualquer coisa que tenha acontecido que você não esperava e que você precisa tomar uma decisão rápida, porque você foi surpreendido diante de um fato inesperado que aconteceu de forma súbita na sua vida. Ou mesmo aquilo
que você planejou durante muito tempo e está executando de maneira muito diligente para você alcançar determinado objetivo que você fixou para a sua vida, mesmo quando você está numa situação assim de longo prazo ou alguma coisa que exige uma decisão imediata sua e que você tem que colocar a sua inteligência e a sua razão para funcionar de modo que você consiga tomar a melhor decisão possível, você só é capaz de fazer isso, só é capaz de produzir a melhor decisão possível quando você coloca todo o seu entendimento, todo o seu conhecimento, toda a sua bagagem intelectual e emocional de maneira harmônica para funcionar da melhor maneira possível, a fim de obter esse melhor resultado, essa melhor decisão. Mas você precisa entender que este é o segundo instante na sua decisão. O primeiro é uma coisa que acontece dentro da gente que a gente não se dá conta, que é o nosso desejo. É isso que a Kabbalah ensina. Então, veja só. Se você tem um projeto na sua vida que você está ali acompanhando cada uma das etapas que você planejou para poder alcançar um determinado objetivo e você está ali lutando para conquistar isso, tudo que você planejou no começo e todas as correções de rota que você teve que fazer ao longo desse período para poder atingir o seu objetivo, você só está mantendo isso até agora porque existe um desejo dentro de você de alcançar aquele determinado objetivo. Se esse desejo não existisse dentro de você, se você não quisesse de verdade aquela coisa, ou chegar numa determinada situação, se esse desejo não estivesse te motivando desde o começo, do momento que você teve a primeira ideia, estou com vontade de fazer isso, estou com vontade de chegar numa determinada posição, se esse desejo não tivesse surgido em você, você não ia nem começar o planejamento, quanto mais manter-se fiel ao seu projeto, fazer todas as correções de rota, absorver o impacto de todos os equívocos que você cometeu no caminho e até daquilo que você fez certo, mas que foi golpeado, que você acaba sendo golpeado de uma maneira ou de outra, por alguma mudança de cenário inesperada, você ia desistir disso. Você só não desiste disso porque existe um desejo muito forte que te orienta naquela direção, ok? Isso é um outro post-it que você tem que fazer aí. Se acontece alguma coisa súbita, você está lá vivendo seu dia a dia e de repente acontece um acidente, imagina, sei lá, qualquer bobagem, imagina que você está trabalhando, está no meio do seu trabalho e de repente você recebe um telefonema, sei lá, dizendo que estourou um cano na sua casa e inundou tudo. E você de repente tem que tomar uma decisão rápida ali. O que você vai fazer? Você vai pedir para alguém te ajudar? Você vai deixar o seu trabalho por um período para poder ver o que aconteceu e recuperar as coisas da sua casa? O que você vai fazer? Se tem um cano estourado e alguém está te telefonando dizendo que está tudo inundado, alguma coisa que você não esperava mesmo. Essa decisão só vai acontecer com base nos fatores que você acha importante e que são considerados pelos seus desejos. É óbvio que você quer salvar os objetos da sua casa, mas dependendo da importância do seu trabalho, dependendo de onde você está, porque imagina, se você tem uma casa em Maceió e está trabalhando no Rio Grande do Sul, não vai ter como você largar o trabalho e tentar recuperar as coisas da sua casa, porque é simplesmente inviável. Entende? Agora, quando é viável uma coisa ou outra, a tua decisão de abandonar o trabalho imediatamente para poder socorrer a sua casa ou de pedir ajuda para alguém porque você não pode sair do trabalho naquele momento, vai depender do desejo que você tem e de qual desejo é mais importante, salvar as coisas da casa ou alguma coisa muito importante que está acontecendo no seu trabalho, que vai dizer para você, não, pede ajuda para alguém, mas não saia daqui agora, depois você vai lá olhar. Tudo vai depender de algum desejo lá dentro de você que vai apontar qual é o desejo, né? Uma vez que você identifica, melhor dizendo, qual é o desejo mais forte, mais potente, aí a sua razão, feito esse cálculo de calcular qual é o mais importante, o mais potente, a sua razão determina o que é que você vai fazer. Só que normalmente a gente não se dá conta disso, a gente passa a maior parte do tempo entendendo que a gente toma a decisão só a partir do momento em que a gente começa a pensar a respeito de algo. Dificilmente, antes de estudar Kabbalah, você vai ter se dado conta que tudo, absolutamente tudo que você faz é baseado no seu desejo. Entende? É sempre, invariavelmente, para atender o seu desejo. Você não faz absolutamente nada de tomar um copo d'água a mudar a sua carreira,
você não faz absolutamente nada, de decidir ter um filho, de se divorciar, de mudar de profissão ou mudar de residência, você não faz absolutamente nada que não seja baseado no seu desejo. Você não é tão racional quanto você pensa. Por mais racional que você seja, a sua razão está sempre sendo movimentada em primeiro lugar pelo seu desejo, ok? Põe isso num outro post-it ali. Terceiro lugar é que se você é sempre movimentado pelo desejo, o que a sua razão vai fazer o tempo todo é te movimentar no sentido de satisfazer o desejo, que é aquilo que constitui o teu ego, ok? Então o que acontece aqui? Quando a gente pensa na bondade, quando a gente pensa em ser bonzinho, né? Quando a gente colocou bonzinho aqui, inclusive, de propósito, para a gente poder, lá na frente, conseguir separar o que é a bondade verdadeira de uma bondade imaginária que a gente possui. Então pensa aqui o seguinte, quando você tem, por exemplo, já que a gente está falando dos desejos aqui, imagina que você tem um desejo de organizar melhor as suas finanças. Ou imagina que você tem um desejo de organizar melhor as suas emoções porque as suas relações não estão indo bem. Vamos pegar aqui esses dois exemplos. Se você quer organizar melhor as suas finanças, você vai procurar, sei lá, um coaching financeiro. Você vai procurar alguém que entende de aplicação financeira, alguém que entende de planejamento financeiro, que trabalha atendendo pessoas que estão buscando esse tipo de serviço, vai contratar essa pessoa de alguma forma para receber ali alguma orientação de modo que você consiga se organizar financeiramente melhor e fazer com que o seu dinheiro produza um melhor resultado aí na sua vida, ok? Se você tem aí uma situação emocional onde as suas relações não estão indo bem, onde você está percebendo que você está pondo tudo a perder por conta de alguns desequilíbrios aí da sua personalidade, você vai procurar um bom psicólogo, uma boa psicóloga e vai entrar, né, vai contratar aí um pacote de terapia e vai começar a fazer terapia. Na esperança de que com a ajuda desse psicólogo, dessa psicóloga, você consiga entender melhor as suas relações e dessa maneira as coisas comecem a fluir melhor a partir desse entendimento que você tem. Mas veja, em qualquer um desses dois casos, como em qualquer outro que você pensar, sempre que você quiser melhorar a sua situação, isso implica invariavelmente que duas coisas. Primeiro, o ponto aonde você está não é um ponto mais desejável para você. E segundo, você já reconheceu que você não está conseguindo sair sozinho dessa situação. Se você está precisando da ajuda de um psicólogo, e isso deve ser feito sempre que você identificar as coisas dessa forma, sem nenhum tipo de resistência, é porque você precisa da ajuda de alguém que mostre a você quem você é. Se você está precisando da ajuda de um coaching financeiro, de alguém que faça planejamento financeiro, é porque de alguma maneira você tem metido o pé pelas mãos nas suas finanças aí e a sua conta está ficando muito no vermelho quando poderia não ser assim. Então, se você tiver ajuda de alguém que faça o planejamento com você, que te dê uma orientação financeira, provavelmente no médio prazo as suas finanças vão andar melhor. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é admitir que você não consegue ou não sabe, ou os dois, fazer isso sozinho. Você precisa da ajuda de alguém. Vai precisar de uma certa humildade para ouvir os conselhos e, independente de qualquer coisa, independente de você gostar ou não, daquilo que você vai ouvir do teu planejador financeiro e principalmente daquilo que você vai ouvir do teu terapeuta ou da tua terapeuta, você vai ter que baixar a cabeça um pouco e admitir que você está errado, ok? Imagina como deveria ser alguma coisa assim quando você pensa da tua espiritualidade, que é algo mais sublime, mais elevado do que qualquer coisa nessa existência terrena e que a gente não tem, a princípio, nenhum acesso. Ok? Então a primeira coisa importante aqui, depois de tudo isso que eu falei, né, o primeiro marco no nosso trabalho aqui é entender que a gente precisa de ajuda e que a gente só consegue receber essa ajuda quando a gente veste as sandálias da humildade. Quando a gente começa a admitir que a gente tem uma certa incapacidade e que a gente precisa de alguma coisa, de alguém de algum livro de algum profissional que ajude a gente a enxergar aquilo que a gente não enxerga. Quando a gente fala de espiritualidade, como a gente falou aqui no começo, que a gente recebeu uma educação muito pobre, esta nossa educação, ela é verdadeiramente muito pobre. Eu não duvido que ninguém agora tenha recebido aí, durante a Páscoa, uma série de videozinhos com ovos de Páscoa, etc e tal, mas pouca gente
salvo as pessoas que já são aí de um caráter religioso, deve ter enviado e recebido algum vídeo de Páscoa onde realmente tenha um conteúdo que revele um pouquinho para nós qual é o verdadeiro significado da Páscoa, com uma profundidade um pouco maior. Isso normalmente não flui no mercado que a gente vive agora nessa época. As pessoas ficam falando sobre ovos de Páscoa, sobre o que comeram no domingo, etc e tal, e isso é Páscoa. É simplesmente um feriado onde você vai visitar os seus parentes e encher a barriga, né? Onde você levou alguns ovos de chocolate para as crianças da sua família e ficaram todos felizes para sempre, e a Páscoa é isso daí. Na melhor das hipóteses, quando você coça um pouco a cabeça e olha para cima tentando lembrar do que é a Páscoa, você vai lembrar que a Páscoa provavelmente é aquela época em que Jesus passou pela paixão, sofreu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E que algumas pessoas dizem, talvez você não seja muito religioso, então é um outro grupo que diz que isso salvou você dos pecados, ou se você não for cristão, a Páscoa para você, se você for um judeu, vai lembrar a saída do Egito. Mas qual que é a importância disso? Ah, sei lá, deixa eu comer o meu bacalhau aqui. É mais ou menos assim que a gente está funcionando. Entende? Mas a gente acredita que se eu fui lá e comi bem e elogiei a minha mãe, a minha sogra, seja lá quem tenha cozinhado a coisa nesse domingo, eu fiz um bom papel. Se eu comprei alguns ovinhos de chocolate para o meu sobrinho, para minha neta, para o meu neto, eu consegui fazer bem o meu papel durante essa Páscoa. Mas será que é só isso? Entende? Quando a gente começa a pensar se a gente realmente precisa de ajuda para entender as coisas, a primeira reflexão pode ser essa da Páscoa. Como é que você passou e como é que você viveu a Páscoa? Qual é o referencial que você tem para entender o que é bom ou o que não é? Só para dar duas referências aqui para nós, se a gente pegar uma referência no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 8, verso 21, talvez 22, dependendo da tradução, talvez 21, verso 20, talvez 21, perdão, dependendo aí da tradução da Bíblia que você tem, você vai ver lá escrito, se a tradução estiver bem feita, porque às vezes tem umas pequenas modificações na tradução, alguma coisa como depois do dilúvio, quando Noé, depois que a arca pousou, Noé resolveu fazer um altar a Deus, e Deus prometeu que nunca mais ia terminar o mundo numa grande inundação, apesar de que a inclinação do homem, o homem tem uma inclinação ao mal desde a infância. Está escrito lá, no Antigo Testamento, que a inclinação do homem é má desde a infância. A gente já nasce com essa inclinação ruim. Mas, se você quiser pegar uma outra referência, uma referência cristã, você pode ir lá em Lucas 18:19, se não me falha a memória, e você vai ver um episódio ali, veja, não, quando a gente falou sobre referência, né? Não estou agora mais comparando eu e você com as pessoas comuns ao nosso redor. Se você for lá em Lucas 18:19, você vai ver um episódio, um momento ali, onde o jovem procura Jesus e diz a ele, bom mestre, que faço eu para adentrar a vida eterna? E a resposta que Jesus, não foi eu, nem você, nenhuma pessoa comum, deu a esse jovem foi a seguinte: bom, que bom, só Deus é bom. Veja, Jesus dizia que ele não era bom, pelo menos nessa passagem aqui. Quando ele foi chamado de bom mestre, ele disse que bom, só Deus é bom. Mas, no geral, na nossa vida, a gente acredita que nós somos boas pessoas. Porque às vezes a gente participa da campanha do agasalho, às vezes a gente doa R$50 pro Teleton, para a Unicef, e às vezes a gente leva uns chocolatinhos ali na Páscoa. E tá tudo bem. E isso é ser uma boa pessoa. Às vezes a gente faz coisas até mais importantes do que isso. Mas uma coisa que a gente não percebe e que fica difícil da gente entender é que da mesma maneira que a gente não se deu conta de que as nossas decisões, por mais racionais que elas sejam, elas são baseadas no nosso desejo, e isso a gente não tinha se dado conta até então. Entenda que as ações positivas ou boas que você comete durante a sua vida podem estar equivocadas. Por isso que eu dei o exemplo aqui do planejador financeiro ou do psicólogo.
Normalmente, se você for, por exemplo, para terapia, você vai chegar no consultório, né, reclamando que as coisas não estão indo bem, que o seu marido isso, que a sua esposa aquilo, que o seu pai na infância te fez isso, que a sua mãe te fez aquilo, que você está com uma dificuldade enorme no seu trabalho de relacionamento porque você tem um problema com o seu chefe ou com uma colega fofoqueira de trabalho. E é muito fácil para você identificar as coisas ruins que estão afetando a sua incrível boa pessoa, a pessoa boa que você é. Mas, se o teu terapeuta for um terapeuta razoavelmente bom, não vai demorar muito tempo para que ele comece a colocar o dedo na tua ferida e ajudar você a descobrir a mentira que você inventou para você mesmo. Se você tiver um terapeuta bom e se você não for uma pessoa que fica escondendo as coisas na terapia, se você realmente tem coragem para chegar lá e falar tudo que tem que falar e não esconder absolutamente nada, não vai demorar muito tempo para o terapeuta começar a colocar o dedinho ali em algumas feridas suas e fazer você olhar para algumas posições dentro de você que você normalmente não gosta. E aí, você logo vai começar a se dar conta que o problema nunca foi tanto o seu pai, a sua mãe, o seu chefe, o seu marido ou a sua esposa. Que o problema sempre foi você mesmo. Se você tiver um terapeuta bom, ele vai fazer você enxergar isso. Ele vai ser aquele que vai ajudar você a descobrir as mentiras que você inventou para você mesmo. Se você tiver um bom planejador financeiro, provavelmente a coisa vai passar por isso. Porque matematicamente você sabe como calcular o quanto que você tem de entrada e o quanto que sai, o quanto que você tem de despesa. Mas dificilmente você vai ter coragem para poder fazer um planejamento onde você tenha que cortar alguns gastos num determinado momento da sua vida para pagar menos juros, para poder organizar suas despesas e depois colocar a sua conta no positivo. Tudo vai passar pelo teu desejo e tudo vai ser impedido de fluir bem na sua vida exatamente pelo mesmo conjunto de desejos do seu ego. Entende? Desta mesma maneira que a gente está no meio dessa confusão, tanto financeira quanto emocional, imagina qual é a confusão espiritual da gente. Entenda que aquilo que a gente tem como conceito de bondade provavelmente está muito equivocado. A gente acredita, por exemplo, principalmente aqui no Ocidente, que a gente vai avançar espiritualmente se nos tornarmos melhores. E esse conceito de melhor é se eu for uma boa pessoa, mais bom do que eu sou agora. Entende? Melhor do que eu sou agora. O mais bom aqui foi de propósito. Então eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que ser mais bonzinho. Porque às vezes eu grito demais, às vezes eu enfrento demais, eu falo muito não. Tem gente que é o contrário, que tem medo de falar não. Eu não me preocupo tanto com as pessoas assim, eu sou muito egoísta, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, eu sou muito violento, eu sou muito agressivo. Mas será que é isso mesmo? A gente está caminhando numa direção onde a gente está ficando cada vez mais confuso. Então eu vou tentar aqui contar duas histórias para vocês entenderem bem o que é que eu estou falando com relação a esse conceito do que é ser realmente bonzinho, que é o tema do nosso encontro de hoje, né? Será que você realmente é uma boa pessoa? Né? Eu dei aqui dois exemplos, né? Um de Lucas 18:19, onde Jesus diz que ele não é bom, que somente Deus é bom. E o outro exemplo do livro do Gênesis, onde diz que a inclinação humana é má desde o início, desde a nossa infância. Ok? Mesmo com essa inclinação, Deus prometeu no livro do Gênesis não terminar mais o mundo em um dilúvio. Está escrito lá no livro do Gênesis, no Antigo Testamento, que nós somos maus desde a infância, e está escrito no Novo Testamento, palavras do próprio Jesus Cristo. Que bom, só Deus é bom. É assim que está escrito lá. Procura aí na sua Bíblia que você vai encontrar. Então vamos pensar aqui o seguinte. Para contar essas histórias para vocês, para dar aqui um exemplo, para a gente começar a pensar no que é realmente ser bom. Primeira coisa é, se eu vivo neste mundo, imerso na cultura do mediano, se eu vivo inserido numa sociedade onde todo mundo tem mais ou menos o mesmo conceito do que é certo e do que é errado, veja, pode ser que esteja tudo errado. Mas se todo mundo está fazendo errado, o errado virou certo. Entende? Conceito simples, né, que a gente vê muito agora na mídia.
Muitos especialistas, muitos cientistas afirmam que a coisa funciona dessa forma ou daquela forma. Veja, não é porque muitos especialistas falam que a coisa é verdadeiramente assim. Imagina o que era a física, sei lá, antes do Einstein. Entende? Quando Einstein veio falar sobre a relatividade, nenhum físico acreditava naquilo. Mas só um começou a falar sobre aquilo e ele estava certo. Entende o que eu estou querendo dizer? Existia um entendimento médio dos físicos na época de Einstein e Einstein estava acima de todos eles. Então veja, a opinião de 10 pessoas, por mais especialistas que elas sejam, não deve ser tão válida ou tão considerada quanto às vezes a opinião de uma única pessoa que tenha um conhecimento superior, entende? Se eu pegar a redação de português, sei lá, do Enem, não é porque muitas pessoas escreveram, sei lá, a mesma palavra com a grafia errada, que essa é a maneira correta de escrever, entende? Não é porque todo mundo tem um conceito equivocado que isso é verdadeiro, mesmo quando a gente está falando entre os especialistas. Porque se tiverem 10 cientistas com o mesmo QI, vamos dizer assim, ou com o mesmo nível de entendimento, com a mesma experiência no laboratório, seja lá onde for, eles chegaram mais ou menos à mesma conclusão, porque a inteligência deles é a mesma, e de repente aparece um único camarada que é mais inteligente que todo mundo e diz: todo mundo está errado. Não importa se tem 10, 20 ou 1000 pessoas com uma única opinião. Se tem alguém que chegou com um conhecimento um pouco mais elevado, esta pessoa é que tem a condição de dizer o que está certo e o que está errado, entende? Porque todos vão chegar na mesma conclusão, porque todos têm o mesmo nível. Então escuta essa história aqui, agora que eu vou contar para vocês, que vai ficar mais fácil da gente entender o quanto que a gente pode se equivocar com relação àquilo que é bom ou aquilo que não é bom. Se eu não devo ser violento, se eu tenho que parar de comer carne ou não, se eu tenho que falar menos palavrão ou não, e assim por diante, e se isso vai fazer alguma diferença na minha espiritualidade. Pensa aqui comigo o seguinte. Tem uma história que é assim, ó. Uma vez o meu professor, é uma história que eu já contei muitas vezes, não só no curso de Kabbalah, porque ela é muito interessante para a gente entender isso, ela é muito didática, vamos dizer assim. E eu acho que eu já devo ter contado ela algumas vezes aqui no nosso canal, mas assim, uma vez o meu professor estava num programa lá, meu professor de Kabbalah, ele estava num programa de TV em Israel. E aí ele tava falando, era um programa, desses programas de auditório, sabe? Ele tava fazendo uma entrevista, sabe tipo aquela coisa do Jô Soares? Ele tava num lugar assim. Ele tava sendo entrevistado e resolveram abrir o telefone para as pessoas fazerem perguntas. Alguém fez uma pergunta lá e ele tava explanando lá de que tudo que Deus faz é sempre bom, correto, justo e verdadeiro, mesmo que a gente sinta isso como um golpe, como alguma coisa mais amarga. Sempre aquilo que vem do Criador vai direcionar a gente para o bom caminho, mesmo quando parece ser doloroso para nós. Né? E aí uma segunda pessoa que entrou na linha ali ao vivo era uma mulher de meia idade que estava contando uma história mais ou menos assim. Ela dizia que ela já estava casada há muitos anos e que ela não concordava com a última afirmação dele de que Deus sempre fazia as coisas de maneira positiva, porque ela já estava casada há alguns anos e que alguns meses ou alguns anos para cá, ela começou a perceber que gradualmente o marido dela começou a perder o interesse nela, que ele começou a se afastar, começou a se tornar indiferente, distante e frio. A partir daí, então, ela, uma pessoa muito boa, muito positiva, percebendo que isso era um sinal negativo, que era um sinal de alerta para a continuidade do casamento dos dois, ela resolveu então fazer o melhor possível e salvar o casamento. Ela tomou uma determinada decisão e a partir de uma data ela começou a se esforçar dia e noite para poder agradar o marido e conseguir recuperar o casamento dela. Então ela disse que ela começou a se vestir da maneira que ela sabia que o marido gostava que ela se vestisse. Ela começou a conversar com o marido a respeito dos temas, quando ela tinha oportunidade de conversar, obviamente, a respeito dos temas que ela sabia que ele tinha interesse. Ela começou a evitar os temas que ela sabia que ele não tinha interesse. Ela estava o tempo todo tentando preparar a comida da melhor maneira possível, tentando agradá-lo sempre com algum tipo de surpresa aqui e ali. E, depois de alguns meses exausta
de tentar recuperar o seu casamento, ela estava percebendo que as coisas estavam indo de mal a pior. Parecia que o tiro estava saindo pela culatra, que tudo estava dando errado. Parecia que quanto mais ela se esforçava para fazer bem ao marido dela, pior a coisa ficava, mais indiferente, frio e distante ele se tornava. Desta forma, ela não podia concordar com o cabalista que estava sendo entrevistado e que dizia que tudo que Deus fazia era sempre positivo. Como é que um Deus bom e positivo não se dava conta do esforço daquela mulher tão virtuosa, tão bondosa, com todas aquelas ações positivas em direção ao seu marido, tentando fazer algo tão nobre quanto salvar o seu casamento? Como é que um Deus tão bondoso, onipotente, onisciente não se dava conta disso tudo e permitia que, apesar de todo o esforço dela, tudo continuasse indo de mal a pior, dando a ela cada vez mais a certeza de que ela ia perder a batalha? Pois é, qual foi a resposta que ela recebeu? Foi dito a ela o seguinte: veja, tudo aquilo que você vê ou que você sente na realidade ao seu redor é uma manifestação do Criador mostrando a você quem você realmente é. Portanto, se a coisa que está mais impressionando a sua vida nesse momento, nos últimos meses, é o distanciamento e a indiferença do seu marido, isso é um sinal, segundo a sabedoria da Kabbalah, de que você é a pessoa distante e indiferente. Quem é distante e diferente aqui é você, não ele. A mulher quase entrou em parafuso, começou a falar de maneira mais rápida, num tom mais alto e mais áspero, dizendo: como assim? Como você pode me falar uma coisa tão absurda? Eu acabei de dizer que eu estou o tempo todo fazendo tudo o que ele quer, falando sobre os assuntos que ele gosta, evitando os assuntos que ele não gosta. Estou cozinhando para ele os pratos que ele prefere, me vestindo da melhor maneira possível, tentando o tempo todo ser agradável, triplicando a minha paciência com as coisas dele que eu não gosto, etc, etc, etc. E como é que com todo esse esforço você vem dizer para mim que eu é que sou a pessoa fria e indiferente? E aí ele respondeu o seguinte: veja, quando você faz tudo isso em benefício do seu marido, você não está fazendo isso preocupada em ser uma boa mulher para ele, preocupada com os desejos dele, preocupada em satisfazer os desejos do seu marido. O que você está fazendo o tempo todo é tentar parecer ser uma boa mulher para ele, para manipular a vontade dele, independente da vontade dele, desconsiderando o desejo dele de se afastar. Você quer manipular o seu marido para que ele volte a ficar com você, porque é isso que você deseja, sem se preocupar com o que ele deseja. Desta forma, você está sendo absolutamente fria e indiferente com as vontades do seu marido. Você está pensando apenas na sua própria vontade, tentando manipular toda a situação sem se dar conta ou sem se preocupar verdadeiramente com o que é que ele quer. A única preocupação que você tem o tempo todo é com você mesmo. A única preocupação que você tem o tempo todo é em conseguir ter êxito na sua manipulação, independente do que quer que seja o desejo do seu marido. Dessa forma, o que Deus está colocando para você, quando Deus te coloca diante dessa situação, é para que você veja, através da indiferença do seu marido para com o seu desejo de salvar o seu casamento, de que você não se importa com os desejos dele de maneira verdadeira, honesta e sincera consigo mesmo. Você criou para você aí uma ideia de que você vai salvar o seu casamento, de que você é uma mulher virtuosa e de que você está disposta a todo tipo de sacrifício para restabelecer uma boa relação entre vocês, mas você nunca se deu conta se é isso realmente que o seu marido quer. Então, uma vez que você é indiferente aos desejos dele, ele se torna totalmente indiferente aos seus desejos. Deu para entender aqui o exemplo? No entendimento daquela mulher, ela estava sendo boazinha. Será que ela está sendo boazinha mesmo? Não é esse o título do nosso encontro hoje? Será que ela realmente estava sendo uma boa esposa? Ou ao contrário, ela estava sendo uma esposa manipuladora? Ok? Isso acho que é fácil da gente entender. E, portanto,
a coisa não estava funcionando direito. Tem uma outra história que é de uma aluna nossa que uma vez comentou isso numa classe, numa sala de aula, né, durante um curso. Ela contou uma história que, resumidamente, é mais ou menos assim. Ela fez uma viagem internacional, ficou amiga de uma pessoa num país qualquer estrangeiro que eu não vou me lembrar agora, mas essa outra mulher que ela conheceu fora do Brasil era russa. E aí, num determinado momento, elas continuaram trocando correspondências. Eu não me lembro bem agora, porque isso já faz alguns anos, mas parece que elas se encontraram outras vezes em alguns outros locais, em outras viagens, né? Sempre trocavam correspondência ou algum tipo de mensagem eletrônica, e-mail e essas coisas. Elas mantiveram uma amizade porque criou-se ali uma empatia muito positiva entre as duas. E teve um momento em que essa mulher da Rússia resolveu vir ao Brasil. Depois de um tempo, ela resolveu morar no Brasil. E aí, óbvio, a amiga dela deu uma acolhida, falou: olha, já que você vai vir para cá, você pode morar um tempo na minha casa, ficar aqui comigo um tempo, até porque você não tem nenhum parente, você não fala português ainda direito, né? Tudo bem, você fala inglês, mas aí você vai aprender a falar português, a hora que a sua vida se estabilizar, aí você vai encontrar aí o seu próprio caminho, mas vem aqui, vem morar em casa, porque eu gosto muito de você, eu confio muito em você, etc e tal. O resultado disso foi o quê? A russa veio morar na casa da brasileira, ficou um tempo ali, se estabeleceu, aprendeu a falar português, arrumou um trabalho e nunca mais foi embora. Entendeu? Ficou morando lá. Depois de algum tempo, não importa aqui se muito longo ou não tão muito longo assim, a brasileira começou a achar que aquilo ali não estava certo e começou a ficar incomodada. E ela queria que essa situação tivesse um desfecho diferente. Ela queria que a moça que morava com ela, que estava dividindo a casa dela, que era russa, agora que ela já estava estabelecida, já estava trabalhando, que já estava tudo bem, que ela tivesse a sua própria casa e que deixasse a casa dela, que afinal de contas a proposta era só um apoio num primeiro momento em que ela estava vindo para o Brasil, mas isso estava virando algo eterno, algo definitivo, né? E ela colocou isso numa aula de Kabbalah, é uma coisa que não tem nada a ver com Kabbalah, mas ela estava dizendo assim, sobre esse tema do ser bonzinho, de que ela não sabia como lidar com essa situação, porque afinal de contas, se ela colocasse a russa para correr, ela estaria sendo uma pessoa má. Ela falou isso numa aula de Kabbalah, ok? Uma aula que a gente provavelmente estava discutindo alguma coisa assim sobre pecado, etc e tal, e ela estava usando isso como um exemplo concreto da vida dela. Aí eu falei, ué, então deixa a russa morar na sua casa. Essa foi a resposta. Ela falou, não, mas eu não suporto mais. Isso não, de jeito nenhum. Eu falei assim, então diga a ela, dê a ela um prazo para que ela procure um outro lugar e para que ela se vá. Não, mas eu também não posso fazer isso. Aí eu falei, não pode por quê? Não, porque daí eu vou ser mal, não posso colocar ela para fora. E se não der certo? E se ela tiver alguma dificuldade? Entende? Ela vai ter um trabalho e se a coisa não funcionar bem assim e assim assado, e o que ela vai pensar de mim? Eu falei, então deixa ela ficar na sua casa indefinidamente. Não, mas eu não quero. Eu falei, ora raios, você vai ter que tomar uma decisão. Entende? E aí, a gente aproveitou ali o momento da aula, que a gente tinha um pouco mais de tempo, onde eu comecei a fazer esse questionamento com ela de propósito, para que ela chegasse numa conclusão de que ela não era tão boazinha assim. Veja, ela mantinha a russa na casa dela, não porque ela gostava da russa, não porque ela estava, pelo menos naquele momento, não porque ela queria realmente ser solidária, mas ela estava mantendo a mulher estrangeira na sua casa simplesmente porque ela não tinha coragem de colocá-la para fora, porque ela achava que se ela fizesse isso, se ela tomasse uma atitude mais determinada, mais assertiva, isso seria uma demonstração de como ela é uma má pessoa. Eu falei, então se você acha que isso é ser uma má pessoa, então você tem que ficar morando com a russa para sempre, diabo, para você ser coerente com você mesmo. Ela falou, não, mas eu não quero mais isso de jeito nenhum, porque tá me incomodando, porque ela demora no banheiro, sei lá o quê, porque ela deixa a cama dela desarrumada, aquelas coisas domésticas, né? Eu falei assim, então se tá te incomodando e você entende que a casa é sua, põe a russa pra correr. Aí ela falou, não, mas eu não posso fazer porque isso eu sou mal. Eu falei, tem certeza que você é boazinha? Porque veja, o que tá por trás disso? Ela não quer mais ficar com a russa, só que ela também não quer
tomar uma atitude assertiva, verdadeira e comunicar a verdade, dizendo que ela está incomodada, dizendo que o tempo da solidariedade se esgotou, dizendo que o certo, o que foi combinado desde o começo e o que é combinado não é caro, é que a russa deveria ficar ali um tempo na casa dela e depois procurar o seu próprio caminho, se estabelecer de alguma outra forma. Ela não queria reivindicar aquilo que foi combinado, que é justo, porque foi acertado assim desde o começo, porque ela não queria se sentir mal com isso. Então veja, ela não está pensando na russa em momento nenhum, mas ela cria lá para ela mesma uma fantasia, uma mentira de que como ela é uma boa mulher, ela não pode fazer uma coisa assim tão cruel com a russa. Eu falei, então, se você acha cruel, fica com a russa em casa. Mas eu não suporto mais. Eu falei, sim, então, faça aquilo que é verdadeiro. E a pessoa não quer ir adiante porque ela é boazinha. Tá dando para entender? Não existe ali nenhuma preocupação legítima com outra pessoa e muito menos bondade verdadeira. O que existe ali é uma mistura de vaidade, covardia e fantasia que a pessoa criou dentro da mente dela para criar para ela uma aura de bondade ao redor, onde ela espera que de alguma maneira a russa se toque ou que Deus vá lá e toque na russa para que a russa se manque e saia da casa dela de maneira espontânea, porque ela não pode ser a pessoa que apertou o botão e disse para a russa, ó, teu relógio começou a contar aqui. Porque isso seria uma maldade tremenda. Mas veja que o que ela está chamando de bondade, na verdade, é uma autopreservação da mentira que ela inventou para ela mesma. Tá dando para entender? E a pergunta que a gente tem que fazer aqui hoje, para todos nós, é: quanto tempo e quantas vezes você não fez algo assim, como uma dessas duas histórias que eu acabei de contar aqui para vocês? Quantas vezes você não inventou para você mesmo, para você mesma, uma série de situações onde você achava que estava fazendo alguma coisa positiva, quando na verdade você está completamente equivocado, completamente equivocada. Você finge que está preocupado com a outra pessoa, quando na verdade você está sendo tremendamente egoísta e pensando apenas no seu próprio umbigo. E por isso, você não consegue fazer aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é sincero, aquilo que é leal, aquilo que, em suma, é uma expressão da verdade. Entende? Eu não acho que nenhum animal deva ser maltratado, muito menos morto à toa. Mas imagina, se eu tenho lá um galinheiro e uma raposa entra no meu galinheiro, eu acho a raposa um bicho fofo, mas eu não vou deixar a raposa matar todas as minhas galinhas, entende? Porque se eu for bom com aquilo que é ruim, eu vou estar sendo ruim com aquilo que é bom. Já dizia o filósofo. Toda vez que você é bom com alguém mal, você está sendo mal com os bons. Se eu for bonzinho, inventar que eu sou bonzinho, que eu não posso matar a raposa, eu vou estar indiretamente assassinando todas as galinhas ou todas as ovelhas que eu sempre amei, se eu deixar um lobo entrar no meu curral, entende? Se eu deixo o lobo fazer o que quiser, eu sou o responsável pela morte de cada ovelha que o lobo levar. Entende? Então, aonde é que é o limite da bondade? A gente tem que descobrir essas coisas, e essa descoberta tem que ser uma descoberta verdadeira, e não uma porção de mimimi que a gente vê por aí, que vai distorcendo a realidade a um nível brutal, bizarro e totalmente fora da realidade. A gente vai ver alguns exemplos assim, que provavelmente eu vou trazer para vocês na próxima aula. Mas a primeira reflexão que eu precisava fazer com vocês aqui hoje é essa. Veja, o que está escrito em Gênesis 8, 20 ou 21, dependendo da tradução, e o que está escrito em Lucas 18, 19, tem muito a ver. É realmente uma explicação um pouco mais aprofundada, mas que a gente talvez não tenha se dado conta, ou talvez não tenha nem lido isso, se você não é uma pessoa que normalmente lê a Bíblia. Talvez você nunca tenha parado para pensar o quanto é que você mente para você mesmo e o quanto que o teu conceito daquilo que é bom está verdadeiramente distorcido. É assim que a serpente age.
Você não precisa aqui ficar pensando numa coisa fantasmagórica que está escrito na Bíblia, que tinha uma serpente que enganou Adão e Eva, etc e tal, e que tem uma força do mal aí permeando a sociedade nesse momento e te enganando. Mas você pode sim pensar que existe um lado escuro dentro de você, que é sobre isso que a Torá está dizendo, mostrando para que você em algum momento consiga encontrar dentro de você aonde está esse lado escuro que mente, engana e trapaceia você o tempo todo. E normalmente isso é feito com palavras doces. É assim que a coisa funciona. Veja que nessas duas histórias, a história da esposa que fazia tudo de bom para o marido, ela era uma ótima pessoa com um ótimo objetivo. Ela era uma pessoa sublime com um objetivo muito elevado de salvar o seu casamento. Algo absolutamente irrepreensível. Mas ela foi imediatamente denunciada, digamos assim, ou repreendida pelo cabalista, porque para os olhos de um cabalista isso é muito óbvio. Isso é muito infantil até. Veja que esse outro caso que aconteceu conosco ali, da mulher que tinha uma hóspede russa, a mesma coisa. Não existia uma bondade nela, realmente uma preocupação com o futuro da russa, se ela colocasse a russa para correr, vamos falar assim, se ela dissesse, olha, acabou o seu tempo, eu vou te dar aqui mais um tempo para, sei lá, mais um mês, mais 10 dias, sei lá, para você arrumar uma outra casa para você, mas eu não quero mais você aqui. E ela não pode fazer isso, não é porque ela está realmente preocupada com o quanto que ela vai magoar a amiga, ou com qualquer risco que a amiga dela possa verdadeiramente ter a partir do momento que sair da casa dela. Ela está realmente preocupada, é de não admitir para ela mesma que ela fez alguma coisa que possa causar o sofrimento em outra pessoa. E isso para ela é alguma coisa tremendamente terrível, porque se eu causei sofrimento em alguém, então é porque eu sou má. Eu não posso dar um tiro de espingarda no lobo que está assassinando todas as minhas ovelhas, não é? Então tem que deixar o lobo ali fazer qualquer tipo de barbaridade, porque afinal de contas eu não vou atirar no bichinho. É assim que a nossa mente está funcionando. E no final das contas, eu posso dizer para todo mundo que a culpa foi do lobo. Tá dando para entender? A culpa não é minha, a culpa é do lobo. É assim que as coisas andam funcionando hoje. A gente distorceu o conceito de bondade, a gente distorceu o conceito de Páscoa, a gente distorceu absolutamente tudo. E na medida em que tudo isso está distorcido na cabeça de todo mundo, quando você começa a olhar ao seu redor, a tua própria distorção parece bastante natural. E, dependendo até, a tua distorção pode até parecer um pouquinho menor do que a média, e dessa maneira você acredita que você é bom. Mas consta no Antigo Testamento que não é assim, conforme o exemplo que a gente deu aqui de Gênesis 8, 20 ou 21, consta no Novo Testamento que não é assim, conforme consta em Lucas 18, 19. E eu espero de verdade que comece a constar também no seu coração a partir de agora, que é muito importante que você admita que tudo que você aprendeu possa estar errado, inclusive um conceito tão elementar como esse, daquilo que a gente entende que é bom ou não. É só a partir dessa atitude da gente começar a vestir as sandálias da humildade, deixar um pouco toda essa nossa arrogância de que a gente já sabe o que é certo do que é errado, porque a gente já amadureceu, porque a gente estudou, porque a gente tem determinada formação aqui e ali, pós-graduação nisso, naquilo, mestrado nisso, naquilo, seja lá o que for, porque a gente já tem uma certa maturidade, a gente já tem bastante idade, já viveu bastante. É só quando a gente começar a entender que a gente pode estar errado. O primeiro passo para você se libertar é entender que você está errado. Antes disso, nada vai funcionar, porque afinal de contas, você já sabe. Se você já sabe, não tem mais nada para aprender. Se você procura apenas leituras, vídeos e conhecimento que vão confirmar aquilo que você já acredita que é verdadeiro, você mesmo está criando uma bolha que vai significar a sua definitiva prisão. É um labirinto do qual você nunca mais vai sair e que foi criado por você mesmo na sua tentativa de ser bonzinho, de ser boazinha. Tá ok? Então, eu quero agradecer a vocês e vou dizer que a gente vai continuar essa nossa conversa amanhã aqui no mesmo horário. Peço que vocês deixem seus comentários, além do que vocês deixaram aqui no chat. Transfiram esses comentários aí para os comentários do vídeo mesmo. Deixem suas perguntas, suas sugestões sobre esse tema, que a gente vai aproveitar todo esse material
E na medida do possível a gente vai inserir tudo isso no nosso próximo vídeo amanhã. Então é muito importante que vocês registrem o feedback de vocês aqui nos comentários desse vídeo. Tá ok? Muito obrigado e espero todo mundo amanhã às 8h30 com o nosso episódio 2 de A Morte do Bonzinho. Obrigado, pessoal.